que é que está acontecendo na China também, além do Brasil. Mas é importante, Vinícius voltou à conexão, está nos ouvindo? Agora sim. Perfeito. Então vamos iniciar a prosa, tudo bem? Como é que está por Goiânia? Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem aqui, tudo na santa paz. Perfeito. Então vamos seguindo e a conversa a partir de agora, o que é que o Grupo Pátria tem de novidades aí, olhando para essa próxima semana da nossa principal cultura brasileira do agro, da sojicultura. Quais os destaques? Olha, primeiramente com relação ao Brasil, a gente teve a nossa estimativa aí da soja permanecendo 168 milhões de toneladas, safrinha do milho 105, ou segunda safra do milho 105,53, totalizando uma estimativa de safra do milho geral em 134,75. Agora falando um pouco aí já em questão de produção, a gente teve o relatório do SGA ontem, que mostrou uma redução na produção dos Estados Unidos, 118,1 para 117,9, o aumento do estoque final da safra nova dos Estados Unidos. Um fator importante foi a questão da importação da China, que reduziu grande parte por lá, e é onde a China está encontrando maior volume, está comprando mais aqui do Brasil. Um dos fatores que está permanecendo está fazendo com que o nosso prêmio permaneça em bons patamares. Você falou da China comprando mais, quais os motivos? Questões de brigas americanas ou tem problemas climáticos pela China também? Exatamente, mais focado na questão do problema com China e Estados Unidos. A gente vê que a China deixou de comprar dos Estados Unidos e está focando mais aqui no Brasil. A gente vê aí, por exemplo, nos dados de exportação, a gente está em torno de 47,9%, quase 48% de soja da produção exportada no Brasil, né, até esse momento, da safra 24-25. Quando a gente olha para a safra passada, a gente tem um volume de 49% já exportado. A gente tem que levar em consideração que, apesar dessa porcentagem ser menor, a produção ficou maior. Então, a gente está, sim, exportando mais soja para a China. A gente está vendo aí os prêmios com relação à semana passada. Hoje eu fiz o resumo do agro lá para a Pátria. Os prêmios subiram 3,91% em relação à semana passada. Isso aí mostra uma ainda concentração da China comprando a soja brasileira. Muito bem. O Vinícius, o presidente da ProSoja Bahia está aqui, quer te perguntar, diga lá, se quer cumprimenta o Vinícius aí, Vinícius também, que é da Pátria, ele é cliente de vocês aí, mas tem pergunta a fazer. Grande Vinícius, bom dia, tudo bom? Bom dia, Darcy, como é que tá por aí, meu amigo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Eu estou lendo um artigo aqui da Reuters, que na China Oriental sofre com onda de calor precoce. Ameaça colheitas e indústria, publicado em 4 de julho de 2025. Essa onda, assim, como é que está essa onda de calor aí na China? Pode prejudicar a safra chinesa? Como que é, Vinícius? Exatamente. Se a gente vê uma onda de calor climática lá na China, a gente vê um problema com relação à produção, tá bom? Com relação ao clima específico da China, eu não estou muito por dentro disso, para te posicionar com maior firmeza, tá bom? Mas a gente vê que quando temos um problema climático, eventualmente vai afetar diretamente na produção. Perfeito. E olhando agora para a safra americana, que está em andamento, que influencia grande parte do mercado, como é que está a situação do andamento das lavouras? Como eu falei ontem, a gente está vendo que as lavouras, como eu falei mais cedo, o SGA reportou no relatório uma redução da produção da soja dos Estados Unidos. Consequentemente, essa redução se deve mais ao fato de redução diária. E sim, também com relação à produtividade, a gente vê que está mantendo com boas produtividades
Então, acaba que a safra americana está desenvolvendo muito bem. Perfeito. Então, olhando para a casa, digamos assim, essa questão de aumentar o biodiesel, como é que está a questão de avaliação futura, olhando para preços desse ano? Deverá ter grande impacto e em função da própria China querendo levar mais produtos e a indústria nacional também querendo absorver mais produtos. Isso o mercado já está capturando? Com relação a... Pode repetir a pergunta, por favor? É que são duas demandas aumentando. A China comprando mais grãos e Sim. a questão de aumentar biodiesel no diesel também vai demandar mais um esmagamento interno. O mercado já está capturando isso e olhando para melhores cenários no futuro, né? Exatamente, o mercado já está captando isso. A gente vê alguns produtores, algumas indústrias na busca aí ainda da soja para o aumento dessa produção de óleo de soja para aumentar a produção do biodiesel. A gente vê que essa busca está, sim, aumentando cada vez mais. Muito bem. Aqui também tem um membro da diretoria da ProSoja Bahia e também produtor rural, que é Jackson Valaur, quer perguntar. Diga lá, Jackson. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Jackson. Voltando um pouco para a nossa safra atual agora, que é a safrinha, né, como se falava antigamente, quando o produtor fazia uma safra de oportunidade e agora se tornou uma safra que traz resultados financeiros, a segunda safra, né? Que é a safra de milheto, a safra de sorgo no oeste da Bahia. Alguns produtores optam por fazer palhada, né? Então a safra de palha, que é a safra de braquiária. Como a Bahia talvez teve uma das melhores condições climáticas para a segunda safra da história, a gente está vendo um mercado que teve uma queda de preço no milheto, no milho e no sorgo. E a gente vê aí agora umas notícias recentes sobre o plantio da safra do Cealba, onde a gente tem relatos aí que os produtores de lá não tiveram oportunidade de recursos via banco para plantar. O que você pode dizer para o produtor do oeste da Bahia hoje em relação a essa produção que está saindo da lavoura agora? Tem produtores que começou essa semana, vão começar a semana que vem a colher esse sorgo aí, que vai trazer um resultado, acho que financeiro interessante pela produção, não pelo preço. Então a gente vai ter um limitante de lucratividade em relação ao preço. Qual seria a opção desse produtor hoje em relação a essa questão do mercado, o mercado de milho, sorgo e milheto, que é um mercado mais regional, não é um mercado tão influenciado pelo mercado internacional? Qual seria a sua indicação para esse produtor que vai colher essa safra, que está tirando essa safra da lavoura nesse momento? Exatamente. A gente nós vemos que, nesse momento, tanto o milho quanto o milheto e o sorgo são culturas que seguem o mesmo rumo de preço do milho. O milho ele influencia o preço dessas outras culturas. Nesse momento, a gente que a colheita do milho está desenvolvendo bastante, consequentemente começando a pesar mais nas cotações do milho. Então, isso acaba trazendo pressões nos preços. Porém, a gente percebe, a colheita da segunda safra, ela tá mais lenta do que o previsto. A gente está vendo aí, na última atualização que a gente fez ontem, em torno de 40% da área colhida no Brasil. Se a gente olhar para o ano passado, safra passada, estaríamos em 70%. Ou seja, uma colheita que está em menor ritmo. Isso trouxe um certo suporte para os preços do milho. Então, a gente está percebendo que o preço ofertado ao milho, eu estou falando do milho, consequentemente, vai afetar o sorgo, o milheto, essas outras culturas. Nós percebemos que os preços ainda estão tendo um certo suporte, estão recuando, mas não recuaram da forma como, se a gente vê um ano atrás, estariam com maior pressão. Então, por enquanto, o momento ainda segue
favorável à baixa, ainda vai vir mais, a maior pressão deve entrar. O produtor que tiver como fazer essa venda agora, é interessante, sim. Se ele tiver como estocar também, então vale muito ele fazer uma estratégia disso. Falo estocar, nem todos os produtores conseguem estar fazendo o estoque desse volume. Então ele deve sim fazer uma análise melhor com relação a isso, porque a gente vê, agora estamos com um certo suporte, mas no avançar dessa colheita, os preços vão ser pressionados mais ainda. Muito que bem. A presidente do Sindicato dos Produtores Rurais quer perguntar para ti também, trazer seu bom dia aqui, Vinícius. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Bom Vinícius, dia. a gente tem visto uma mudança toda na questão política aqui, com essas brigas aí internacionais, né, e taxações. Você já comentou que está tendo um aumento de procura de grãos aqui da China, que a gente está exportando mais. Mas em relação ao dólar, como é que vocês têm visto o dólar para nós aqui no Brasil? Qual é a expectativa? O dólar. Esse ano a gente vê um dólar fraco no globo. A gente percebeu aí que, quando olhamos no início do ano, vemos um dólar em 109 pontos no índice DXY. O índice DXY é um índice que mede a força do dólar no globo. Agora nós estamos vendo ele em patamares 97, 98. Ou seja, o dólar no globo enfraqueceu. Quando olhamos no cenário dólar real, tínhamos uma correlação muito parecida. Dólar forte lá fora, dólar forte aqui dentro. Se o dólar tivesse fraco lá fora, ele estaria fraco aqui dentro. Porém, nesses últimos meses aí, nós temos visto que essa correlação ela perdeu sentido e sim está uma correlação que perdeu força. Mas o que está ditando os rumos do dólar frente ao real aqui? É o cenário interno brasileiro. Nós olhamos aí o governo com dificuldades, com rixas entre executivo e legislativo, dificuldade de controle de gastos. Então, isso acaba pesando muito sobre o país. Olhamos antes, o fluxo de entrada de investidores no país estava sendo muito baixo. Tivemos o aumento da Selic, 14,75%. No aumento dessa Selic, o fluxo de entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil aumentou bastante. Selic a 15% continuou aumentando. Porém, ela ainda não foi com o decorrer do tempo, ela ainda não foi sendo, ela foi perdendo essa atratividade, mas o pano de fundo que ditava essa queda do dólar em relação ao real passou a ser a queda do dólar no exterior. Nós estamos vendo o que é um dólar fraco no exterior e, consequentemente, um movimento de valorização de moedas de países emergentes, entre eles o Brasil, que ele ganhou atratividade justamente também com relação a essa taxa de juros atrativa. Então, estamos vendo, sim, um dólar com baixos patamares, porém, se nós olharmos no cenário interno brasileiro, nós temos um dólar que ele deve sim aumentar o valor dele em relação ao real, tá bom? Nós não temos fatores que continuem a deixar essa valorização do real sobre o dólar. Ô Vinícius, queremos te agradecer mais uma vez, a Pátria Agronegócio, sempre com nós, deixar nossos microfones às suas considerações. Meu amigo, era basicamente isso aí. Muito obrigado pela participação. Esse programa aí, eu estava ouvindo desde o início aqui. Muito assunto bom, muita informação. Essa questão aí também de AproSoja, questão que é Senar,
FAEG Goiás e FAEB são coisas muito boas para o produtor, também para o estudante. É uma forma de trazer a FAEG e FAEB aí na Bahia, são instituições que trazem sim muito ajuda ao estudante que quer ingressar no mercado de trabalho também, cursos profissionalizantes. Então, parabenizar o trabalho de todos vocês aí, parabenizar o trabalho de vocês aí da rádio, o trabalho do Darcy Salvete também. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Ótimo final de semana, Vinícius. Grande abraço, irmão. Vamos ao intervalo, já voltamos. Vice-presidente da FAEB, da Federação, com muitos assuntos aqui, o Sindicato Rural também, e a prosa tá boa. E o mate por aqui vai rodando, irmão.